Boa noite a todos. Boa noite. Tá com sono, pessoal? Tá? Tá cansado? Vamos de novo. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com muita harmonia, paz, luz, vontade, energia, estamos todos aqui, né? Apesar de termos um dia cansativo, né? Cheio de trabalho, né? Cheio de ocupações. E isso a gente tem que dar graças a Deus por termos, né? Pois se não tivéssemos, estaríamos, né, adoentados ou estaríamos no plano espiritual, porque depende do lugar que estivéssemos, talvez não seria tão bom assim, né? Pois se não aproveitarmos a oportunidade agora, a ida para o plano espiritual ficará dificultosa para nós, assim. Então, como dizia o meu velho pai, nos dizia assim: não corra para querer ir rápido, porque o momento certo chegará, porque quando a gente apressa os passos, a gente sofre mais, porque quando bate o pé na pedra, tropeça e se machuca, assim. Então, vamos devagar, vamos realmente com cautela, lembrando que estamos apoiados por Jesus, tendo vontade e energia, porque às vezes a gente pensa assim: mas eu jamais penso em rápido, mas às vezes aquelas vicissitudes que levamos, a má alimentação, assim, o fumo, às vezes o nervosismo, as brigas, as vicissitudes ocasionam para nós esses desconfortos em que podem nos prejudicar mais à frente, né? Igual diz a lição de Emmanuel, né, que a gente fez até no sábado passado sobre a maledicência, né, falar nos mal dos nossos semelhantes. Então, para que estejamos mudando essas atitudes, para que estejamos nos melhorando, estamos aqui hoje todos juntos, mudando, querendo transformar-nos, pedindo sempre auxílio de José de Moncoca, Jesus, aos mentores queridos que nos trouxeram até aqui. Afinal de contas, nós todos somos trabalhadores, ativos ou não, somos trabalhadores. Se estamos aqui hoje, é porque estamos querendo trabalhar alguma coisa, se não externo ainda, mas estamos querendo trabalhar o nosso próprio interior. Estamos querendo trabalhar o nosso ego ainda, que se torna muitas vezes exacerbado, para que estejamos sendo mais humildes, mais companheiros, mais irmãos em Jesus. E não tem outra maneira, assim, o modelo, como diz Kardec, é Jesus. Então vamos seguir esse caminho, esta verdade, esta vida que é o Mestre, porque nos encontraremos com o nosso Pai. E encontrarmos com o nosso Pai é alcançarmos a pureza do nosso espírito. Mas vai demorar? Sim, claro que vai demorar. Ninguém falou que é rápido. Se acharmos que as coisas são tudo rápido, né? Estamos vivendo no mundo do imediatismo, vamos achar que vamos virar de homens inferiores, né, para espíritos puros. Ainda não, mas vamos nos esforçar. E só poderemos fazer isso levando muitas pessoas conosco. Sozinhos não o faremos. Quanto mais irmãos levarmos, mais estaremos evoluindo. Quanto mais irmãos estivermos angariando, estivermos todos nós angariando, estaremos realmente ajudando. Lembrando que Jesus, né, o que Paulo nos diz, todos nós somos Cristos. Nós somos Cristos porque estamos vivendo o que Cristo nos deixou. E que Cristo queria levar todas as suas ovelhas e não deixar nenhuma para trás. Então vamos assim fazendo, para que hoje estejamos conquistando esse dia maravilhoso, essa noite maravilhosa, divina, onde aqui estamos. Bastante calor, né, Esmeralda? Tá bem? Tá bem? Tá fresquinha? Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Esmeralda vai falar hoje sobre o suicídio, tá bom, gente? Setembro Amarelo, fica à vontade, Esmeralda, é nós e Deus. Boa noite. Boa noite. Nós nos encontramos na data de 13 de setembro, né? Realmente, setembro amarelo. E se fala, aproveitando essa nossa condição humana, do suicídio. E o Haroldo Dutra Dias falou, isso está com, eu estou querendo chutar mais ou menos um ano atrás. Ele disse: observe como você vem dormindo, observe como você vem tomando suas refeições, observe como você vem tratando seus familiares, observe
o que você mais faz durante o dia, preste atenção em você. E a gente está com, não tem um mês, um mentor se manifestou aqui, e não é Valor de Dutra, foi incorporado o que ele falou. Observe como você dorme, observe como você levanta, como você vem tomando suas refeições, o que você mais faz durante o dia. E quando esse mentor falou isso, foi um dos três. Ou foi o Sola, ou foi o Dr. Fritz, ou foi o Dr. Bezerra de Menezes, que é dos três que mais se manifesta aqui à sexta-feira. E isso dizendo pelo seguinte, as estatísticas mostram que a cada 40 segundos alguém se suicida no mundo. Esse número de 40 segundos já diminuiu. Ainda não está acreditado se corretamente, mas ele já diminuiu. O suicídio, em algumas situações, está uma condição endêmica, está acontecendo muito, e a gente então tem que estar atento com os nossos pensamentos. Temos que observar muito a nossa condição em vida. O que, de repente, se a gente não se observa, se a gente não presta atenção, se a gente não esteja atento, a gente acaba vivendo situações muito sutis. Os irmãos trevosos, para nos conquistar, não usam de força, não usam de correria, tem tempo de sobra, nos acompanham 24 horas por dia e sem pressa, e sutilmente eles acabam nos envolvendo. Tanto que a semana passada um deles aqui sendo trazido para a desobsessão, disse que eles agem muito em nossos lares e que eles conseguem fazer com que a gente esqueça o dia do Evangelho, que a gente faça o Evangelho no lar de qualquer jeito, que a gente faça o Evangelho no lar em 5 minutos. Agora, tudo isso vai estar acontecendo e citando com a gente, se a gente não estiver prestando atenção no como a gente está se postando o tempo todo. É preciso se policiar. A doutrina espírita tem 88 livros que falam sobre o suicídio. O André Luiz, entre esses 88, tem 7 que falam do suicídio. Eu trouxe aqui 2 deles, desses 87, 2. O Vozes do Grande Além e o Memórias de um Suicídio. No Memórias do Grande Além é mostrado os servos de Maria, escolhida, haja vista a nossa Mãe Maria Santíssima, para atender essa nossa condição de suicídio, que é uma da condição mais precária que a gente consegue viver em condição de ser humano, tirando a nossa própria vida. Então, não podia ter uma pessoa melhor indicada do que a nossa Mãe Maria Santíssima, quando? Se a gente pega a Cipriana, que em socorro quando vai em atendimento a alguém, antes dela entrar nesse ambiente, esse ambiente se faz numa harmonia, num bem-estar, se abrange de um perfume
do equilíbrio que só o pensamento dela emitido pelo ambiente faz tudo isso. Tem a nossa irmã Cipriana. Imaginemos a nossa Mãe Maria Santíssima. Percebe? Então ela tem, e é a nossa felicidade, a condição de tomar conta de nós se vivemos esse tipo de situação. E nos é mostrado o seguinte: no livro Memória do Suicida, na página 25, um irmão suicida mostra o seguinte: mas o suicídio é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se. Deu para entender? Bom, isso está no Memória do Suicida. É um convite amigo para que se faça esse tipo de leitura. Então ele está mostrando aqui que, numa sutileza, você tem um movimento de pensar no suicídio. E isso só se debate para cada vez mais você se confundir sozinho e se levar às vias de fato. Então você tem que estar se policiando, porque senão vai seguir rodando. Mostra no segundo caso o seguinte: em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de desabores. Aí eu estou com um problema e tenho esse problema como intransponível. Pô, como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou? Poxa, e como? E vou, de uma forma impercebida, até ficando sem dormir, aumentando esse problema mentalmente, o que fatalmente, numa distração qualquer maior que me acontecer, eu me levo ao suicídio. No terceiro caso, inclusive esse está também na página 37, mostra o seguinte: não quiseste o suicídio, pois aí o tens. Mas como assim? Como poderia ser se eu não morri, não morrera? Esse camarada deu uma vazão nesse pensamento de viver o suicídio e abriu a guarda. E o pessoal, obsessores, incentivou ele a chegar ao fato, e daí essa situação dele dizendo, né? Não quisesse o suicídio, pois aí o tens. Mas como assim? Como poderia ser se eu não morrera? Realmente não morreu. A morte não existe, a vida continua. Mas ele viveu esse ato dessa forma infeliz. Um outro nos mostra. Tudo isso está no livro Memória do Suicídio. Isso está na página 37. Esse quarto aqui está na página 39. Eu perdera algo que me deixara assim. Este irmão vagava, entrava nas portas abertas, mas era puxado como por um imã a voltar ao cemitério. Então esse irmão é um desses que, inclusive esse aqui não era nem a tanto, mas vê, essa porta aberta que ele conseguia entrar, eram essas portas desequilibradas, faltando uma pressa, faltando uma vibração, faltando um equilíbrio. Nesse lar, nesse ambiente, não importa, ele entrava, porque haja visto encontrava a porta aberta, vírgula, aberta e nessa condição, aberta nessa condição psíquica, daí ele entrava. Mas ele era puxado, né, como se fosse por um imã, a voltar para o cemitério. E lá no cemitério ele ficava observando as lesmas, os micróbios, comendo os seus despojos. Tem um outro que, esse aqui está na página 39. Tem um outro aqui que diz: procurando o ouvido eterno, atirando-se sobre as rodas de um trem de ferro, trazendo o perispírito desfigurado.
Esse irmão se levou a esse quadro de se jogar sobre a linha do meio. E isso desfigurou o seu corpo, o seu perispírito. Ele foi trazido a uma reunião de desobsessão. O desespero dele era tão grande, que está inclusive no Memória do Suicida, que não estou falando só dele, então eu só trouxe esse pedaço, que ele pegava caneta, papel, os livros de sobre a mesa, que ele queria fazer com que essas coisas completassem o seu perispírito, de tão quebrado, de tão maltratado que ficou. Aí o orientador, com muita paciência, com o ambiente preparado, já visto para isso acontecer, ele foi acalmado, entendeu a situação e foi refazer essa condição perispiritual sendo levado para um hospital, haja vista, hospital de Maria de Nazaré. Isso está na página 46. Na página 75, diz um irmão: a obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. Cego ele perdeu a vista. E aí dizia, cego e não entrava na cabeça dele viver essa condição de estar sem a visão. Então, ele deu vazão a uma obsessão. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. E não teve jeito. Abraçado por essa condição, veio a perder realmente a vida. Joelhos ao solo, e suplicou entre lágrimas: Jesus Cristo, meu Senhor, compadeça-vos também de mim. Deu isto condição de receber proteção e amparo, sendo levado a uma reunião mediúnica e passando a entender a sua situação. Tinha ele se suicidado e depois de um sofrimento que não se sabe quanto tempo foi, ele se prostra de joelho ao chão e pede, faz essa rogativa. E por fazer essa rogativa, aconteceu com ele como aconteceu com o André Luiz, quando fez uma prece sincera, ou elevou o pensamento, e o Clarencio veio em seu socorro. Esse irmão foi uma situação como essa. Existe uma como fatalidade a extrair-se do ato mesmo do suicídio, contra as suas atribuladas presas, a qual impede que sejam com presteza, que seria de esperar da caridade própria dos obreiros da fraternidade. Está todo mundo convidado a ler o livro e entender essas coisas mais de perto. Então eu mostrava aqui o seguinte: mesmo tanto vivendo esse ato, os obreiros da caridade estão do nosso lado. Essa situação, inclusive, nos prova o que a gente viveu aqui há dias atrás. No dia 26 de agosto, o irmão se joga aqui no prédio. E no sábado, dia 2 de setembro, se manifesta aqui. Isso não tirou dele a dívida cometida, não tirou dele as necessidades de viver a harmonização com a lei, mas mediante uma condição que interna ele apresentava, e eu não sei de que maneira, ele aqui foi trazido para receber essa condição de apoio dentre as preces que aqui foi feita. Cada um deve ter feito a sua. Eu, inclusive, continuo até agora. Então, cada um deve ter feito a sua. Foi colocado o nome dele na vibração e ele viveu essa situação. Isso a nós provando
que essa condição, essa situação, vai de A a Z. Toda a ciência é infinita. Então a gente não tem como achar que, não, essa expressão se dá de tal a tal, não. Ela é infinita, ela nos pega, abrange as situações que a gente acaba, sabe, se não estiver policiando e não estiver estudando a doutrina, sem entender os fatos como pode ser dado. Tem um outro que diz que durante 10 anos me vi acorrentado à cova imunda de um cemitério onde sepultaram o meu corpo asqueroso. E eles, tudo isso está nesse livro Memória de Suicida. É passar a mão nele, ler com calma e vai estar encontrando essas situações. Inclusive esse sepultado e preso ao cemitério está na página 236. No livro O Céu e o Inferno, Kardec traz 9 depoimentos de irmãos na condição de suicidas. Não é coisa de hoje. Acontecimentos de suicida, e a gente está falando sobre isso. E eu estou mostrando, inclusive, o Kardec, porque eu luto, presto uma atenção, para que a gente não ocupe essa tribuna para falar de coisas que desçam, para falar de coisas que deprimem, para falar de coisas que não acrescentem nada. Então, no livro O Céu e o Inferno, Kardec traz 9 depoimentos de irmãos na condição de suicidas. Agora, se o Kardec trouxe isso, está na codificação, é alguma coisa que a gente pode ver mais de perto e deve, para inclusive não viver o ato, o fato, e vai por aí fora. Eu trouxe esse livro aqui, é o Vozes do Grande Além, e para melhorar esse quadro apresentado até agora, tem uma história aqui intitulada Um Caso Singular. Nesse caso singular, o irmão nos diz o seguinte: chamo-me Luiz Alves, trazido ao recinto por devotados instrutores, reconhecendo que eu vos fale alguma coisa acerca de meu caso, que indiscutivelmente, se partisse de outra criatura, talvez não me recebesse crédito algum, na hipótese de encontrar-me ainda encarnado entre os homens. Tão triste como bizarra, minha história provoca impressões diversas, desde a agonia ao riso franco, fazendo de mim um sofredor e um turrão. Muitas almas aparecem ao berço a fim de lutar, e muitas se escondem no sepulcro para aprender. Nasci na terra para cumprir determinada tarefa, no socorro aos doentes, sob o signo da solidão individual. Ele veio com essa missão e com essa problemática, né? Da solidão individual, para que mais eficiente se tornasse meu concurso a benefício dos outros. Então ele precisou vir sozinho. Porém, em chegada aos 30 de idade, e vendo pobre e sozinho, apesar dos múltiplos trabalhos de enfermagem que me angariava larga soma de afetos, entreguei-me acovardado ao desespero e com um tiro no coração aniquilei o meu corpo. Meus amigos, desde esse instante começou a minha odisseia singular, porque me reconheci
mais vivo do que antes, continuando ligado à minha carcaça inerte. Não dispunha de parentes ou de amigos que lhe solicitassem os despojos. Entregue a uma escola de medicina, chamado ao meu corpo, passei a servir em demonstrações anatômicas. Completamente anestesiado, ignorava as dores físicas, não o bastante cortado de muitos modos, como se tentava afastar-me da mínima que passara a ser a minha sombra e terrível sofrimento a expressar-se por inigualável angústia, me constrangia o peito, compelindo-me a voltar. Dezenas de médicos jovens estudavam em minhas vísceras o problema operatório que lhes inquietavam a mente, alegando que meus tecidos cadavéricos eram sempre mais vivos e mais consistentes, mal sabendo que a minha presença constante lhes mantinha a coesão. Está aqui a história. Esse camarada, então, ficou nessa escola de medicina até completar os 56 anos, vivendo essas dificuldades no estudo que esse pessoal fazia no seu corpo físico. Numa dessas, ele sentia tudo, porque ele estava ligado ao corpo, tanto que o corpo dele era ereto, era um corpo durinho, era um corpo que os caras gostavam de estar estudando. Quando se vai para essa faculdade um cadáver e o perispírito, o espírito está desprendido, o corpo, sabe, chega lá mole, não tem estrutura, não tem, mas o dele tinha, porque ele estava ligado ao corpo. E ficou lá dos 30 aos 56 anos, são 26 anos. Quando completou esses 56 anos, um mentor apareceu, como apareceu para o André Luiz, e eu vim te tirar dessa situação. Estendendo a mão a ele, ele foi desprendido desses despojos e trazido a essa reunião e traz esse tipo de relato. E o mentor falou para um dos professores lá da escola de faculdade: olha, esse corpo não tem mais utilidade, leve ele para o crematório. E assim foi feito, para que acontecesse um desvincular completo dele, espírito, a esse corpo de matéria. Então, a gente vê que são N situações apresentadas. E eu estou falando isso procurando e pensando que estou consciente de não estar descendo o nível. Nós estamos falando do Setembro Amarelo e é um mês que se trata do suicídio, doenças mental e do Alzheimer. Então são três coisas que, haja vista, são quase que enfermidades de época. É preciso estar muito atento, observando como torna, para não viver situações dessa natureza. E elas são suscetíveis de nos levar a esse encontro do viver um suicídio. A gente conta com a felicidade de ter o apoio, a proteção, o amparo, mas se voltar principalmente para a nossa atenção,
temos que estar atentos com nós mesmos, atento inclusive com os nossos familiares. Se eu me equilibrar, eu vou estar equilibrando aqueles que me cercam, eu vou estar obtendo condições de assisti-los mais de perto, porque eu estou fazendo instrumento para que tal aconteça, sabe? Aí eu estou vendo que ele vem, né? Eu vou estar atento para fazer uma prece, para puxar ele para participar do Evangelho, para pôr o nome dele aqui na mesa, para amenizar essa situação de alguma forma e natureza. Então, eu tenho a pura obrigação de estar me policiando o tempo todo e observando essa condição que nos mostrou o mentor aqui, para nem estar falando do Haroldo Dutra, que isso foi mais de ano que ele falou. E quando ele falou lá, numa palestra, eu vi e ouvi e falei aqui. Está com mais de ano. E aí, está com um mês, o mentor repetiu, usando praticamente as mesmas palavras. Então, é uma coisa de muita importância para a gente levar no campo da nossa atenção, do nosso entendimento, para que a gente seja um instrumento, um ceareiro de Jesus aqui na terra, onde quer que a gente se encontre, procurando apresentar na nossa presença, com a nossa presença, o equilíbrio. Como a gente viu, a Cipriana faz isso, mediante a condição equilibrada que ela apresenta. Antes dela chegar, a vibração dela chega primeiro e essas condições favoráveis a esse ponto. Mas a nossa também pode. A nossa também até deve. Se eu saio de manhã de casa, elevando o pensamento, fazendo uma prece e indo para essa repartição pública, para esse trabalho, para onde eu preciso ir, lá chegando, o ambiente me é favorável. Agora, se eu sair de casa, falando palavrão, chutando cachorro, sabe, jogando a xícara na pia, rapaz, não desequilibra toda a prova. Tudo vai dar errado para mim nesse dia. Isso é um fato. E eu estou abrindo a guarda para viver uma obsessão dessas que a gente viu aqui, que todas elas vivem no campo de uma sutilidade danada. Nenhum aqui aconteceu numa forma expressiva, numa forma abrupta, numa forma grosseira. Não, são sutis, são lentas, são estudadas, são, sabe, planejadas, não são nada, inclusive, no campo da correria. Então, eu preciso estar o tempo todo me tratando de uma forma em condição de me policiar, para poder estar me ajudando e ajudando aqueles que estão à minha volta. No livro O Memória do Suicida, a gente vai encontrar o Hospital Maria de Nazaré, e nesse hospital, o que a literatura apresenta que acontece lá é alguma coisa muito bonita, alguma coisa muito especial. Eles são tirados daquelas zonas umbralísticas, daquelas condições de locas, de maltrato que estão lá dentro, o que buscaram para si próprios, né? Eles estão lá. Então vem os lanceiros que trabalham para Maria, recolhem esse pessoal, tem os lanceiros, o endereço de cada um, o nome, a ficha, vou dizer técnica de cada um, e pega um por um e leva para o Hospital Maria de Nazaré. Lá chegando, eles passam a viver estudos, higienização, modificações inúmeras. Inclusive, conta aqui no livro, que num quarto eles ficam em, eu vou chutar 10, não lembro direito, mas uns 10, e avisados, não deixe o seu pensamento descer, pense sempre do mais para o mais. E um deles, numa certa feita, deu uma distraída e pensou coisas pequenas, picuinhas, coisas que inclusive nos levam
a esses encontros, abrindo a guarda ao encontro desses obsessores. E aquilo deu um desequilíbrio enorme lá no quarto. Ele teve que ser tirado do quarto, passou por um tratamento mais de perto, para que tal não acontecesse mais desse desequilíbrio acontecer nesse ambiente. Então a gente vê que são fatos que é preciso a gente estar lendo, estar procurando se inteirar para evitar viver, porque os maiores prejudicados haverá de ser nós mesmos. E essas coisas então estão na literatura espírita. Eu tentei falar sobre isso, aproveitando essa data do ano que a gente está, esse Setembro Amarelo, para que a gente tenha atenção voltada por um fato como esse, e antes que isso se torne, né, uma epidemia. A epidemia é uma situação que se dá localizada, né? A pandemia geral, a epidemia é alguma coisa localizada. Epidemia, né? Então a gente precisa estar atento para que tal não aconteça, que a gente não esteja assim sendo envolvido por um quadro tão deprimente como esse. Eu agradeço a vocês, muita paz.